Rapaziada, é o seguinte, vamos dar continuidade aqui. Então, na última aula, o que a gente fez? Regulagem e junção, colocamos bracinho, colocamos fecho, colocamos o fecho. Agora é o seguinte, nós vamos pegar nessa posição, lado de fora, eu estou do lado de dentro, fecho, deitei o maxiar, maravilha. O que nós vamos fazer? Espuma autocolante, linha suprema. Essa aqui é a mais alta, tá? Mas você pode usar a mais fina, não tem problema. O que ela vai fazer? Nós vamos colocar ela aqui num canal, que é esse canal aqui. Vamos colocar aqui, para ela revestir, para depois receber o vidro, tá bom? Então vamos fazer isso aí. E depois que eu colocar, você vai entender melhor como é que funciona. Mas essa espuma ela é autocolante, tá? Então você encosta ela lá no canal, vem colando aqui, não tem segredo, não tem dificuldade. Se colar errado pode puxar, descolar. Só aqui no finalzinho você corta, pega o estiletinho, corta ela, cola legalzinho, não remonta, tá? Cola ela até o final, mas não remonta uma em cima da outra. E se você remontar uma em cima da outra, o vidro vai ficar um lado mais alto, outro mais baixo, e aí na hora de você colocar o baguete, colocar a borracha, ele pode quebrar. Então não remonta. Se chegou perto, você recorta e não remonta, tá? E aí vamos fazer isso nos 4 lados do maxilar. Vou fazer aqui a parte de cima. Não tem muito segredo não. É só colar para quê? Para receber o vidro. E o vidro não ficar em contato direto com o alumínio. Então, a maioria das linhas, o vidro ele fica em contato direto com o alumínio. E a maioria das linhas não tem a regulagem, não tem a manutenção, que é o baguete. Então, o que acontece com isso aqui, quebra muito vidro. Esses dias aqui na serralheria, eu e o Glauco, que trabalha comigo aqui, nós pegamos uma porta para reformar. Então, vai ser moleza trocar esse vidro. E aí quando a gente trouxe a porta para cá, a gente gastou quase a metade do dia inteiro. A gente teve que desmontar a porta inteira para trocar um vidro, uma porta de cozinha comprada em depósito, para trocar o vidro. E aí, quando você vai cobrar, as pessoas não acham que o serviço não vale aquilo. Pô, só trocar um vidro. Mas quando não tem regulagem, quando maxiar ou o que é que seja que você esteja fazendo, janela, porta, não tem regulagem, e você não pensa na manutenção para trocar um vidro, você desmontar uma porta inteira, às vezes não compensa. Então a maioria dos serralheiros não faz, e vidraceiro também não faz, porque ele sabe o trabalho que é e sabe que a pessoa não vai querer pagar o que o serviço vale. Consequência disso, a pessoa fica com o vidro quebrado, passa um durex no vidro, coloca um papelão no vidro, e aí fica lá pro resto da vida. Então, quando a gente for trabalhar, sempre vamos trabalhar pensando em manutenção. Colocada fita vedadora, certo? Coloquei. E aí agora nós vamos para a parte do vidro. O vidro vai aqui. Como é que é o vidro? O vidro é o seguinte: esse vidro, eu vou recomendar você já comprar ele cortado, se você não tiver experiência, tá? Depois mais para frente eu vou ensinar também como cortar vidro, mas por enquanto não. Por enquanto, nós vamos aqui pegar essa metragem do vidro aqui. É simples. Estamos aqui nas 2 abas de dentro. Então nós vamos pegar de um lado ao outro, ver quanto dá. No meu aqui deu 50. Então eu vou dar 5 milímetros de folga no meu vidro. Então eu vou comprar o vidro com 49,5. É bom você primeiro montar todo o maxiar, deixar ele todo pronto. E aí você pega e tira a medida do vidro depois dele pronto, porque se a sua serra de esquadria der uma diferença, o vidro não vai bater. Então é bom você montar ele todo, você fazer todo o serviço, depois você tiver com a parte do alumínio feita, você vir e medir 49,5 por 49,5, e aí você vai lá, pede o vidro e coloca o vidro. Então esse vidro que nós vamos utilizar aqui no maxiar, ou é vidro leitoso ou é vidro mini boreal. No meu caso, nós vamos usar um vidro mini boreal. Ele está aqui, perto do gabinete que nós estamos fazendo, que também você vai aprender a fazer esse gabinete aí. É um dos módulos. Então, é um gabinete todo de alumínio. Esse gabinete ele é bom para o litoral, onde as pessoas não colocam madeira nem ferro por causa da maresia.
Então é um gabinete bom para se utilizar lá, mas na minha casa mesmo eu tenho um desse. Qual que é a história desse gabinete? A história desse gabinete aí é a seguinte, ó, o vidro, vamos colocar ele aqui, ele tem lado, tá? Ó. O lado liso é para dentro e o lado do boreal é para fora, tá? Então, ó, colocou embaixo, colocou, soltou em cima, o vidro já está praticamente no lugar, com desconto legal, e aí você dividir ele legal, beleza. E aí o que acontece? Eu estava trabalhando na serralheria e acabou a água na minha casa, e a torneira da cozinha da minha casa era uma torneira da rua. E aí aquela torneira da rua foi o seguinte, ela ficou aberta, que a água tinha acabado. E quando voltou a água, inundou a cozinha inteira, inundou o gabinete, que eu tinha pagado R$600 no gabinete, um gabinete bonito de 1 por 1,50, só que ele não pode ver água. Então molhou, estufou, ficou esverdeado, e aí eu fiquei chateado, e eu comecei a guardar uns pedaços de perfil na serralheria, para poder fazer o gabinete, para colocar lá no lugar daquele, que eu não queria comprar outro gabinete, porque poderia acontecer a mesma coisa. E eu acabei fazendo o gabinete praticamente desse modelo. E o que acontece? Depois que eu fiz ele lá, instalei ele lá, os meus familiares começaram a procurar, começaram a pedir, algumas pessoas começaram a pedir, então nós também começamos a fazer gabinete, todo de alumínio aqui na serralheria. Então você colocou aqui, colocou em cima dele aqui a pia, esse daqui é de 1,20, e aí aqui é vidro temperado, aqui nós vamos colocar um puxador e as 2 portas de correr, com um pezinho inox, aí fica maravilha. Nós vamos ensinar também no curso Serralheiro de Alumínio, o módulo, quando a gente entrarmos no módulo mais avançado, aí nós vamos ensinar como fazer esse gabinete passo a passo. Vamos dar continuidade aqui. Coloquei o vidro, maravilha, dividi, lado liso para dentro, lado mais áspero para fora. Vidro é um mini boreal, 3 ou 4 milímetros é o suficiente. Linha suprema, até 8 milímetros, tá? Não pode ser mais de 8 milímetros para o baguete. O baguete aqui nós vamos conseguir colocar um vidro de 8 milímetros. Mais de 8 milímetros a gente não consegue. Coloquei, baguetezinho já deixei cortado, aqui não tem segredo. Barra de 6 metros vai vir, você vai medir exato o vão. Exato. De fora a fora. E aí você vai medir de fora a fora, 50 a 50. Você vai lá e vai cortar o seu baguete. E aí você não pode cortar ele pequeno, tem que cortar ele justo. Então corta sempre 1 milímetro maior, 2 milímetros maiores, e depois você vem e encaixa ele. Ele não tem segredo, ele não tem encaixe de 2 lados, de 3 lados. Vou pegar aqui uma peça de do Su200 e lembra que atrás é onde vai correr o bracinho, que a báscula vai fazer assim, correto? Então aqui é o lado de dentro do baguete. Então, não tem segredo, ele não encaixa diferente. Não encaixa diferente, ele só encaixa, ó, não encaixa diferente. Só encaixa de um jeito. Sentido contrário da aba. Então a aba está aqui, que é a aba onde vai o vidro. Então imagina, nós passamos a fita vedadora aqui, colocamos o vidro, sentido contrário é a parte reta. Ele tem essa parte, ó. Você vem com ele, ó, encaixa ele lá. Esse é o baguete. Beleza? Agora é o seguinte, vou colocar o baguete aqui dele completo lá, aqui. Eu já cortei o baguete antes para a gente adiantar, para não ficar muito longa a aula. E aí você vai cortar as 2 alturas primeiro. Cortou as 2 alturas primeiro, a parte de dentro de cima vai ser menor. Então a parte de cima de dentro você vai medir de baguete a baguete. Ela vai ser menor. Aí você vai lá, corta o baguete no tamanho, vem, encaixa. Isso aqui é acabamento, tem que ficar perfeito. Não pode ficar bom de luz. Embaixo você vai cortar 2 baguetes. Um para um lado e um para o outro. Então você vai cortar do canto, você vai pegar do canto até aqui. E daqui até ali. E aí você corta um pouquinho maior e vem diminuindo para ele ficar perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, ó. E aí aqui eu encaixo ele do outro lado. Ele parece estar um pouquinho maior. Não, tá perfeito, tá bom. Ó, bem apertadinho, assim é que tem que ficar. Para ele ficar bonitinho, com acabamento bom. Depois colocou o baguete, baguetou todo, borracha. Que espessura que é essa borracha? Essa borracha é borracha grossa, tá bom? Nós temos aí borracha grossa para a linha suprema. E aí,
nós vamos colocar a borracha. A borracha vai debaixo do baguete por cima do vidro. Aqui também não tem segredo. O único detalhezinho aqui é que quando chegar na viradinha dela aqui, ó, você vai mais ou menos onde é a viradinha, pegar o estilete, dá um cortezinho, não cortar ela completa, só dá um cortezinho para ela fazer a volta. E aí você vai encaixar no cantinho lá e você vai continuar colocando ela aqui, ó, de fora a fora. Perfeito? E aí quando chegar no cantinho aqui, ó, você sempre mais ou menos vai dar um cortinho só para ela fazer a volta mesmo. Fazer a virada assim para ela não ficar feia, porque acabamento no alumínio, acabamento é tudo, então a gente tem que fazer ela fique perfeita. Aqui, ó, eu vou passar ela assim por aqui e depois nós vamos empurrar ela ali, ó. Passamos e a gente pega uma chave de fenda, um pulsão, alguma coisa, com cuidado, empurra ela por baixo assim. Não é bom cortar, é bom que ela fique assim. Fique direitinho. Chega aqui no canto, dá mais um talhozinho, um estilete, vira. Você vê que ela não está muito apertada, ela está boa. Essa espuma vedadora, deixa eu ver quantos milímetros ela é. Eu vou pegar essa espuma aqui para ficar legal mesmo. Ela é de 3 milímetros, tá? Então quando comprar espuma autocolante para a linha Suprema, 3 milímetros, porque tem uma mais fininha. Se você pegar a mais fina, a borracha dela não vai ficar legal. Chegou no final, você corta. E aí nós temos o nosso maxiar pronto. Olha aí. Então aqui a gente abre ele, ó. Você está dentro da casa, você precisa limpar, ó. Subiu na escada, limpou o vidro, não precisa sair fora do prédio, tá vendo? Hora de voltar, voltou, fechou. Vamos ver aqui do outro lado para a gente tentar explicar um pouco melhor. Baguete zerado, perfeito. Ó, baguete maior, medida por dentro, daqui até aqui, cortei esse. Medida daqui até aqui, cortei esse e encaixei. Medida daqui até aqui, cortei esse e encaixei. Borracha, você não vê emenda na borracha, tá vendo? É uma borracha só, e a gente passa ela aqui, lidando no vidro. Aqui nós temos pronto, então, o nosso maxiar, tá bom? Então, nossa próxima aula é a aula sobre a embalagem. Então nós nos vemos na próxima aula, então.